Jesus, direciona a palavra, que a tua palavra já é abençoada. Me coloco como instrumento, meu Senhor, de nada que sou. Sou apenas, meu Pai, tua serva. Ah, Deus, que cada vaso que se encontra nesse culto de hoje seja um vaso de honra, meu Pai. Seja um vaso que venha glorificar o teu nome, porque o Senhor é o oleiro. Que eles venham entender, meu Pai, como eles têm que usar a fé, meu Deus, para ajudar não somente eles, mas toda a família. Nós te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abre lá a passagem lá em Marcos, por gentileza, 9. Amém? Amém. Amém. Marcos 9. Hoje o nosso tema está esse, um menino possesso. Enquanto você vai abrir na sua passagem aí, eu vou explicar para vocês o que é possesso, amém? Amém. Pastora, o que é possesso? Não sei o que é isso não, pastora. Você está falando inglês? Não. Estou falando bem português. Mas, pastora, o que tem a ver um menino com possesso, pastora? Tem tudo a ver. Possessão quer dizer ordem espiritual, que consiste num fenômeno pela qual um espírito que tomou, que está dominando aquela pessoa, aquele corpo. Amém? Amém. E o organismo físico e encarnado, ou que então possa agir conforme a vontade de possessor, e cuja intenção primordial e manifesta no mundo. Esse espírito, ele pode agir tanto em um menino como um adulto. E quantas pessoas têm andado possesso? Precisando de ajuda, mas muitas das vezes não sabem o que faz. Vamos lá. Aqui vocês vão entender que, rapaz, aqui vocês vão entender, em Marcos 9, abre aí, no versículo 14. Aqui na minha Bíblia, eu não sei se aí está escrito assim. Aqui está dizendo assim, ó, a cura de um endemoniado. Amém? Tem umas Bíblias que falam isso aí. Exatamente. Tem uns que falam a cura do menino endemoniado. A minha Bíblia está falando a cura de um endemoniado. Mas é um menino, amém? Amém. Vamos lá? No versículo 14 diz assim, ó, e quando se aproximou dos discípulos, dá para ouvir direitinho aí a minha voz? Sim. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande o quê? Multidão. Grande o quê? Multidão. Uma grande multidão. E alguns escribas que disputavam com quem? Com eles. Com eles. E logo, no 15, e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele e saudável. 16. E perguntou aos escribas, que é que discute com eles? Uma pergunta. No 17 diz assim, e um da multidão respondeu, disse, mestre, trouxe o meu? Ele trouxe o quem? Mestre, eu trouxe o meu filho. Mãe, pai, se liga aí nessa pregação. Você que está querendo uma resposta para sua família, não deixa nada tirar sua atenção. Hoje é o dia da sua vitória. Aleluia. Diz assim, ó. No 18 agora. No 18. E este, onde
acompanhe. Pergunta se leu 17. Liu 17? Todo não. Então vamos ler tudinho. Tá. 17. 17. Em um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. Tinha um espírito que é nele. E esse espírito que eu acabei de falar no início, que era o quê? Estava possesso. Ele não estava um menino normal. Ele estava possesso de um espírito. Amém? Amém. Vamos lá agora no 18. E este, onde quer que o acompanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. Definhando, isso mesmo. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Você sabe quem era esse discípulo aqui? Que não puderam expulsar? Que andavam com Jesus. Os discípulos não conseguiram Amém? Os discípulos que andavam com Jesus não conseguiram ajudar esse menino. O pai levou, mas não fizeram. Vamos lá? Disseram assim, ó, no 19. 19. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze-me. Mandou trazer o menino. Quem respondeu isso aqui foi Jesus. Você sabia que nos dias de hoje isso acontece? Quando nós ficamos na dúvida, quando a gente fala assim, meu Deus, vou pedir uma irmã para orar, porque não, meu filho. Jesus chama a gente de incrédulo e mais o quê? Geração incrédula, e diz que o quê? Que até quando vai ficar o quê? Sofrendo. Quantas mães, pais, pessoas que está aí passando um problema, é da igreja, fala de Jesus, faz a obra, mas na hora de ela usar autoridade dentro da casa dela, quem está usando é o mal. Não é ela que está usando a autoridade que Deus deu, porque ele está dizendo aqui que o discípulo poderia o quê? Ter resolvido. Amém? Amém. Então tem coisas que vocês podem resolver. E muitas das vezes não resolveu porque não está usando a Fé. Não está usando a Fé. Por que não está usando a fé? Porque às vezes, pelo fato de você estar vendo, você já ficou o quê? Emotiva. Acredito que eles ficaram, sabe o quê? Assustados. Ficaram com sentimento. Esse espírito aqui normalmente acontece, eu não sei se vocês já ouviram ou alguém já passa mal, de cair no chão e sair como fosse uma espuma da boca. Cai no chão, se bate. Uns falam que é isso, ataque. Cada um diz uma coisa, mas isso é espiritual. Pastora, que a senhora está falando aí, o que é isso, pastora? Eu levo no médico, meu filho, isso e aquilo, mas os médicos já falaram que não tem melhoras. Ele tem que viver tomando remédios. Eu vou dizer para você que Jesus cura. Amém. Jesus curou o meu cunhado. Jesus curou, foi 2 ou 3 jovens que eu cuidei. Elas já entravam na igreja assim. Era no banheiro, era no culto. E ficava toda gelada. Uns falavam assim, pega a colher para segurar, para ela não enrolar a língua. Quem já viu coisas assim? Não? Nunca viram, não? Esse espírito, é esse espírito que eu estou falando aqui. Mas às vezes a pessoa fica tão emotiva, tanto no... porque ainda mais ser mãe, ela entra em pavor, ela vai levar no médico. Aí às vezes para, não. Eu já socorri
ali na frente, ali, no mercado, tinha um jovem. Era mais ou menos da idade ou do tamanho assim do Tiago. E todo mundo ali em volta dele, todo mundo, olha, ele tá aí já há um tempão. Eu fui lá, na fé, Jesus vai lá e põe a mão. Eu falei, em nome de Jesus. Espírito do mal, saia dele agora! Ele teve que sair em nome de Jesus. E aquele jovem levantou. E falei para ele, busca Jesus a sério. Faça uma campanha. Jesus vai te curar. Isso não é normal. E tenta envergonhar a pessoa. Às vezes a pessoa quer trabalhar, quer uma vida normal, ele envergonha. E às vezes faz calo na cabeça da pessoa, faz a pessoa ficar toda suja, faz a pessoa ânsia de vômito, termina muitas das vezes vomitando. Eu falo para vocês que eu já cuidei. É possessão maligna, é espiritual. E ali você vê que Jesus deu uma ótima resposta. Chamou os discípulos de quê? Incrédulo. E até quando? Quando a pessoa dá um basta no sofrimento, acabou, gente. Quando ela fala, não quero mais sofrer. Foi o caso do meu cunhado. Ele não quis mais sofrer com aquilo. Não aceito mais, eu não quero. Ele foi para a fé. Essa fé tem que estar dentro de cada um de nós. Não aceitar os problemas. Amém? Amém. Os problemas estão aí para ser resolvidos através da fé. Aí diz assim, ó. No 20. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o Espírito fez o quê? O agitou com violência. É assim mesmo. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus na unção vai se aproximando de alguém assim, ele agita o corpo para você ter medo, para botar um pavor. Mas quando você vai na autoridade, na unção, no nome do Senhor Jesus, no Espírito, o Espírito Santo trabalha. Aleluia. E ali, ele ficou o quê? Agitado. Estou lendo no 20, amém? Amém. O Espírito se agitou com Violência. Com o quê? Violência. Com violência. E caiu. Endemoniado. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Tá vendo que não é verdade? Espuma. Você tem que ir com violência também para cima do diabo. Ele vem querendo botar o pavão em você. Ele vem com violência. Ele vem te botando agitação. E não faz às vezes um problema do nada ficar agitado na tua casa? Hã? Uma tempestade assim do nada? Você também tem que ser mais violenta do que ele. Aleluia! Amém. Não é na minha casa não, que isso? Que bagunça é essa? Às vezes você está vendo ali que é seu filho, é seu esposo, é seu pai, é sua mãe, é seu padrasto, sua madrasta, é sua avó, é sua filhinha, é seu filhinho. Não, aquela agitação ali de briga é um espírito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Espírito de confusão não pode ficar na sua casa, ele tem que bater retirada em nome de Jesus. Vamos lá agora? No 21, vamos lá na fé? Amém. 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede a isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Não é verdade? Tem pessoa que está com problema desde a infância. Tem um problema já não sei quantos anos. Um problema que não resolve. Ou é na família, ou é no casamento, ou é na saúde. O pai respondeu desde a infância, desde quando ele nasceu. Você imagina como é que estava esse pai, desgastado. Ver um filho daquele jeito. Se para uma mãe não é fácil, para o pai também não é fácil não, gente. Mas você tem que trazer a responsabilidade para você de mudar essa situação. Esse sofrimento na minha família,
pode ter vindo na infância, pode ter sido hereditário, pode ter vindo de papai, de mamãe, de vovó, mas para em mim, em nome de Jesus, porque eu vou vencer, porque eu vou contra essa força do mal, com toda a unção, com toda a fé, com toda a autoridade, com todo o meu fervor, eu vou com violência contra os meus adversários e ele vai cair por terra, aleluia. Não dá para você falar do mal baixinho, não dá para você falar de fé, você tem que expulsar o mal com autoridade, com toda a sua fé. Chorar não vai resolver, aleluia. Até quando? Ele pergunta aqui, até quando tu vai ficar com esse problema? Porque o pai respondeu que é desde o quê? E o seu? Quanto tempo já tem? Meu Deus. 22, vamos lá. 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha como é que estava esse menino. Esse menino se jogava no fogo, se jogava no mar, no lago, se enrolava pelo chão, porque é assim mesmo, tá, pessoal? É desse jeito. Não fica fora de si, depois não lembra de nada. Você vai perguntar, não sabe de nada. Tem uns que tiram até a roupa. Isso é muito sério, pessoal. Jesus trouxe esses temas para a família, para abrir os olhos de muito pai e muita mãe que está deixando perder a essência da família, a autoridade de pai e de mãe. Quem manda na sua casa é você, não é o mal e nem seus filhos. Mas virou bagunça? Pode virar não. Aí diz assim, ó, ele se jogava na água, no fogo, para o quê? O que é essa destruição que você entende? O que você entende dessa destruição aqui que estava falando aqui? Destruir. Era para quê? Para matar ele. Para matar esse menino. E não é assim esse problema que quer te parar, quer te matar aos poucos, te desanimando, tirando as tuas forças, tirando a tua alegria, tirando o teu foco, acreditando no que o diabo está te mostrando. Ai, não tem jeito pra você não. Você fez isso aí, ó, é em vão, não tá dando certo. É assim como o mal trabalha, te jogando no mar de problema, no fogo do problema. Mas o fogo do Espírito Santo consome eles. Em nome de Jesus. Que maior é Deus. Enquanto você fica olhando, determinando palavras negativas, palavras de destruição, palavras malditas, o mal trabalha com mais força. Mas quando você muda o seu vocabulário, muda o teu pensamento, muda o espírito, muda tudo. Vamos lá no 23, minha filha? Eita, hoje tá que tá aí. 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha, ele não fez uma pergunta? Ele perguntou para Jesus aqui, para ter compaixão dele, e se Jesus pode fazer alguma coisa. O que Jesus não pode fazer, gente? Você sabe por que ele falou isso? Que ele não conhecia quem? Ele não conhecia Jesus. Ele ouviu? Falar. Se pode fazer alguma coisa, cura meu filho, faz alguma coisa por ele. Aí Jesus foi e jogou para ele. A resposta de Jesus mandou para ele a responsabilidade que ele que é o pai. Você que é mãe, você que é filho, você que é filha. Essa situação aí, a resposta que Jesus dá para você aí, ó. Se tu podes, se crer, tudo é possível ao que crê. Se tu crer, tudo é possível. Tua família no altar. Se tu crer,
Alguém que está no vício vai tomar nojo ainda esse mês. E o mês está acabando. Deus pode fazer amanhã. Não quero saber mais disso não. Eu enjoei. Só de falar já me dá náusea. Eu vou buscar esse seu Deus. Eu vou buscar. Eu vou para a casa do Senhor. Junto contigo. Porque eu estou cansado de sofrer. Esse vazio eu pensei que eu poderia resolver. Mas esse vazio está me fazendo perder a vontade de viver. Estou querendo dar cabo da minha vida. Mulher, eu vou contigo. E o próprio esposo pode ouvir isso também da boca da esposa. Olha, eu vou contigo, homem. Eu vou caminhar contigo. Quero ficar mais nessa vida, não. Essa vida sem Jesus não tem sentido. Não há sentido. Assim pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser sua avó, pode ser teu irmão. Mas para isso você tem que o quê? Tem que o quê? Crer. Isso que está faltando no povo. É crer de fato, de verdade. Eu creio que Jesus vai fazer um milagre aqui. Sábado, dia 19, nos cultos conectados com a palavra. Todos verão a glória do Senhor. Amém. Eu tenho certeza. Porque quem me escolheu foi Ele. Quem me abençoou é Ele. Quem deu o Espírito foi Ele. Eu não tenho nada, tudo é dele. Vocês são dele. Aleluia. Tudo é emprestado para mim. O dia que vocês tiverem essa visão, vocês não se apegam mais a nada. Só a Cristo. Nada te para mais. Nem chuva, nem sol, nem deserto, nem tribulação, nem perseguição, nem injustiça, nem palavra amarga. Nada para um verdadeiro adorador. Vamos no 24 agora? 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda minha alma incrédula. Tá vendo? Porque você às vezes não tem resposta? Porque a sua alma tá o quê? Incrédulo. Como? Incrédulo. Então muda isso hoje. Para você ver sua família aqui, você já tem que olhar o seu esposo, um homem de Deus. A sua mãe, uma mulher de Deus. Ah, não importa como ele se encontra, como ele tá, o que ele tá fazendo, não deixando de falar, ou tá falando muito. Você tem que ver ele já de fé. Isso é fé. Esse pai aqui creu. E ele, imediatamente, quando ele chorou, pessoal, não foi nem só pelo filho, não. Ele chorou pela resposta que Jesus deu para ele. Se tu crês. E a solução dele ali era única. Só Jesus por ele. Ele chorou porque ali ele teve certeza que ele procurou o certo. Vocês estão procurando o certo aqui nessa noite? Sim. Você já colocou a sua família na mão certa? Sim. Então creia e confia no Senhor. Amém. Aí diz assim, ó. 25. No 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais nele. Aleluia! É desse jeito. Jesus deu uma ordenança. E o incrível que pareça, o Espírito fazia aquele menino ficar o quê? Depois voltou tudo o normal. Como ele nasceu, como a vida de qualquer outro jovem. Amém. Jesus libertou e ainda fez um milagre. Porque aquele Espírito fazia ele ficar mudo e surdo. Para não ouvir ninguém. Você acredita que eu já orei uma pessoa que ela era muda e surda de nascença? E o espírito que estava nela falava. O espírito
dentro do corpo dela, usava a voz dela. E ela não falava. Eu perguntei à mãe dela no atendimento, falei, então sua filha vai falar. Se o Espírito que entra usa a boca dela para falar, o Espírito Santo vai fazer ela falar. Amém. E a mãe creu. Você está entendendo? Tem que ter muita fé, né? Isso não é para todo mundo, não. Mas não é mesmo. Vamos lá? Saiu dele. Vamos no 26. 26. E ele, chamando e gritando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Depois da resposta, preste atenção. Pega a visão que eu vou falar para vocês. Mesmo Deus fazendo um milagre na tua vida, vai levantar alguém e falar assim, isso não tem jeito para você. Como tentaram mostrar aqui para esse pai. Ele está morto. Jesus, como dizer, resolveu vai nada. Ele pelo menos ainda estava vivo, agora está morto. Para botar dúvida na sua fé. Por isso vocês têm que vigiar na hora da resposta. Não está na fé para Deus fazer um milagre? Vai vir um milagre. Mas vai vir pessoas mostrar para você que o teu Deus não vai... Isso é só melhora. Daqui a pouco vai voltar tudo pior. É desse jeito que Satanás trabalha, pessoal. E às vezes usa a boca até de crente. Vigia. Vamos lá? Diz assim, ó, no 27. 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. No 28. 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que ou não podemos nos expulsar? Perguntou, por que Jesus? Por quê? Se eu ando contigo, faço missão, vou de barco para tudo que é lugar, faço visita, por que eu não expulsei esse demônio nesse menino? Por que eu não? Vamos lá. A pergunta ficou aí, ó. 29. E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, e não, a não ser com oração e jejum. Eles não estavam jejuando. Tem problemas que só vai ser vencido com jejum e oração. Por isso que Satanás não gosta de vocês jejuarem e orarem. Fazer propósito de jejum, aí ele faz de tudo para você quebrar. Aí você quer se libertar, mas como vai se libertar? Fortalecendo sempre a carne. Nunca consegue abrir um jejum de nenhum horário. Sempre dando... Eles, nenhum desses discípulos estava em jejum. Ficou comprovado. Porque Jesus deixou bem claro que tem problema que só sai com jejum e oração, porque é casta, porque é um antigo problema. Aleluia. É um problema de infância. É um problema hereditário. Então tem que jejuar. Aleluias. Quem está entendendo, levanta a mão. Mais claro do que isso é impossível. Vamos lá agora em outra passagem. O que é isso, Jesus? Sangue de Jesus tem poder. É batalha, né? Não, é aqui mesmo. Olha, preste atenção. Eu vou estar falando aqui de algo para vocês se despertarem. Lê daqui, minha filha, daqui para baixo. Jesus, então. O que Jesus fez nesse menino? Olha o que Jesus fez. Jesus então exorciza o espírito maligno que tormentava o menino. Vendo Jesus que a multidão corria afluindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais nele. E clamando e
sacudindo muito, saiu, e o menino ficou como morto. De modo que muitos diziam, está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Você sabe o que está dizendo? O que significa esse erguer aqui? Vai ler no meu, tá? Jesus está erguendo a mão dele para a tua família nessa noite. Amém. Jesus está erguendo a mão lá na sua casa. Jesus está erguendo. Por mais que as pessoas estão falando que a sua vida não tem mais jeito. Seu marido não tem jeito, seu filho não tem jeito, sua mãe não tem mais jeito. Mas Jesus está falando que ele está levantando a mão dele, está erguendo. E olha, quando Jesus erga, ele resolve, ele levanta. O que tiver caído na sua vida, Deus vai levantar. Talvez quem está caído na fé é você. Jesus está te levantando nesta noite. Em nome de Jesus. Isso é uma batalha. Nós estamos em uma batalha espiritual. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eduarda, pode ler o que eu falei para você. A realidade da batalha espiritual. A história do menino possesso é um exemplo claro da batalha espiritual que ocorre no mundo invisível. Jesus ensina que, embora o mal tenha poder, ele tem maior autoridade. Os espíritos malignos são reais e podem causar danos, mas o poder de Jesus é maior do que qualquer força do mal. Amém? Amém. O poder de Jesus é maior do que qualquer forças malignas. Amém. E muitas das vezes ele não fez na tua vida ainda por causa que você estava sendo incrédulo. Você não estava confiando. Você dizia que ia à igreja, mas não vinha com um propósito. Por isso nós estamos fazendo o propósito da corrente. Quem trouxe a sua corrente nessa noite? Nós vamos clamar. Na semana que vem, vocês não vão colocar o nome da família na corrente. Você vai escolher botar o nome de um problema. Um problema. Aqui é o quê? O menino desde a infância. Qual é o problema que você está? Que está uma guerra. Jesus vai quebrar as correntes. Jesus vai libertar. Jesus vai transformar. Em nome do Senhor Jesus. Lê essa parte número 2 aqui, Eduarda, para terminar. 2. O papel da fé. Quando o pai pediu a ajuda de Jesus, ele estava lutando com sua fé. A resposta de Jesus, tudo é possível ao que crê, nos ensina sobre o poder transformador da fé. Mesmo uma fé pequena pode ser suficiente, mas deve ser uma fé que busca total confiança em Cristo. É um lembrete de que nossa fé deve se colocar em ação. Se você não colocar a sua fé em ação contra as forças do mal, ele vai vir com ação contra você. Como é que é isso, pastora? Como é que o mal pode vir contra mim, contra a minha família? Ele tem vindo. Tu acha que esses problemas que está tendo na sua casa é quem? É Jesus? Hã? Não. É quem? Não. É o diabo. E ele veio pra quê? Aí ele quer matar você nos teus sonhos, na tua fé. Ele quer te destruir para você não vir mais para a igreja. Dá um desânimo de vir. Aos pouquinhos ele vai o quê? Se armando. Quanto mais você desanima, mais ele se fortalece. Quanto mais você para, mais ele se levanta. Por isso que nós não podemos o quê? Nós não podemos parar. Porque o mal ele trabalha 24 horas. Se tivesse 25 ele trabalhava. E às vezes nós ficamos uma hora e meia, já acha muito tempo na igreja.
Olha o tempo que ele está lutando contra você. Isso é só para você pensar. Uma batalha diária. Vamos lá falar do poder da oração? Que é o que a gente vai fazer daqui a pouco? Leu 3. O poder da oração e jejum. Jesus ressaltou que a libertação de certos males exige um compromisso profundo com Deus, por meio de oração e jejum. Isso indica que a vitória espiritual sobre o mal não vem apenas de palavras vazias, mas de um relacionamento real com Deus, aonde a fé é cultivada e fortalecida. A fé é o quê? Cultivada e é o quê? Fortalecida. Gente, preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção aqui, pelo amor do Senhor Jesus. Vocês têm que ter base. Vocês têm que ter raízes. Vocês têm que ter estrutura. Como é que você vai ter estrutura espiritual se não jejua, não ora, não lê a Bíblia, não faz nada que venha fortalecer você? Como é que você vai ter uma base para lutar contra uma força do mal dessa que nem os discípulos conseguiu expulsar? Como? Sem uma leitura? Sem uma oração na madrugada? Só quer ficar de bucho cheio? Só TV? Série? E o mal trabalha. Tem que ser o quê? Forte. Mas para isso, essa estrutura, você tem que o quê? Se alimentar ela. Como é que eu vou alimentar a fé? Lendo a palavra. Como é que eu vou me alimentar? Vou me levantar espiritualmente? Jejuando. Orando. Ah, mas eu estou uma luta até para orar. Nem que você ora na mente, mas ore, pelo amor de Deus. Porque o mal não quer o quê? Você agir na fé. E o mal não está de brincadeira, tá, pessoal? Você vê. Vocês entram no aplicativo, vocês só vê o que? Desgraça na família. Hoje eu terminei até, estava vendo lá um vídeo da pregação que mandaram para mim. Quando eu fui embaixo, uma destruição de família, uma briga de família. Porque o mal está o quê? Se alastrando. E quando ele vê uma família sem ninguém usar fé, nenhum busca, nenhum ora, nenhum faz nada. E ó, você que é só na sua casa, só você que ora, contagia mais pessoas. Não fica sozinho nessa guerra não, pelo amor do Senhor Jesus. Se envolve, ó. Talvez a filha está desanimada. Filha, vamos orar? Vamos, levanta, filha. Vamos, tira sono aí, vamos embora, vamos orar. Vamos lá para a sala quietinho lá, vamos lá para o quarto. E vão orar. Dá a mão, faz a unção. Às vezes precisa, gente. Às vezes seu pai não vai entender nada, tua mãe também não vai entender nada. Mas chama eles para oração. Eu tenho certeza que eles vão vir. Bem, mas você começou no espírito, agora está na carne. Começou a oração, mas não terminou. Como é que vai ter resposta? Uma coisa que está dando certo, eu não paro. Eu sou assim. Hoje mesmo orei. Não foi? Nós não fizemos um clamor aqui? Antes de eles virem? Ah, não chegou ninguém ainda? Tá nós dois aqui, vamos embora. Vamos orar. Oramos por todos vocês, para Deus trazer vocês. Até quem não fez plano de vir para o culto, é para Jesus incomodar lá e trazer. E trouxe. É um Tiago? Não tinha nem plano para estar aqui. Jesus traz, pessoal. Porque Jesus sabe que vocês precisam da palavra. Precisa da direção. Às vezes está o quê, ó? Cego espiritualmente. E hoje vocês vão enxergar. E ó, o pior surdo não é esse que não ouve. É quem não está dando o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Por isso que ele sempre deixava lá em Apocalipse. Que o Espírito diz à igreja para fazer o quê? É para ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Ouvir, muitos ouvem, mas não põe o quê?
Em prática. Hoje quem é surdo vai passar a ouvir. Quem é cego espiritualmente vai passar a enxergar. Quem não estava entendendo nada na pregação ou quando estava lendo a Bíblia, vai entender. Em nome de Jesus. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Amém? Palmas para Jesus em nome de Jesus.